quero falar com vocês sobre a corrida do Drugo. Exatamente, o Drogovic estreou na Fórmula E neste sábado, na corrida que foi das 2h05 da tarde, e agora é 3h25, a corrida não acabou de acabar, na verdade, faz um tempinho que acabou, mas eu enrolei um pouco para começar a gravar esse vídeo também, não vou mentir. E foi uma corrida extremamente caótica, o EPRI de São Paulo, a primeira corrida do Drugo como piloto titular, não é a primeira dele na Fórmula E, porque ele já correu, né, na Fórmula E na temporada passada, no EPRI de Berlim pela Mahindra, mas agora ele corre na Andretti. Exatamente, ele corre na Andretti, companheiro do Jake Dennis, que é campeão de alta categoria, inclusive vencedor do EPRI. E o Drugo terminou em quinto lugar numa boa corrida. Na classificação ele acabou indo muito mal, né? Ele tem um problema na classificação, ainda na fase de grupos, porque a classificação da Fórmula E é meio maluca pra você que não conhece, tem meio que a fase, vamos dizer, inicial de grupos. Eu não sei exatamente como que é separado, eu não vou mentir pra vocês, mas tem essa fase de grupos e daí os melhores de cada um dos dois grupos vão pro mata-mata, deve ter no mata-mata até a final. Então é realmente, tipo, tem fase de grupos, depois mata-mata, quartas de final, semifinal e a final pra definir a pole position. Então nessa parte inicial ele ainda acaba errando, e daí por conta disso ele larga lá do fundo. E a corrida dele tava bem, né, pra falar a verdade, não tava acontecendo muita coisa, até que num determinado momento ele pega um dos modos ataques, né, que eu descobri que muita gente não conhece sobre o modo ataque, então vou passar por cima aqui de forma meio breve, mas o modo ataque é... Você já jogou Mario Kart? Sabe aqueles trechos da pista que tem o boostzinho de velocidade, que é aquela setinha que você passa e ganha velocidade com o carrinho? É isso aí, tá? Tem um ponto na pista que o carro passa por cima e ele ganha um boost no motor de uma quantidade de minutos que ele pode escolher lá. São 8 minutos ao todo e você é obrigado a usar 2 vezes na corrida. Então você pode pegar 2 de 4 minutos ou você pode pegar um de 6 e um de 2. Pelo menos na temporada passada podia. Não sei se nessa alteraram esta regra. Mas basicamente funciona isso. E daí o Drugo, em determinado momento da corrida, pega o modo ataque dele e consegue zarpar lá pra parte de cima da tabela. Ele vai muito bem, eu acho que ele chega a ficar ali em quinto mesmo, em sexto, eu não lembro exatamente que posição que ele fica. E assim, só que ele tinha pego a primeira e obviamente ele ainda ia afundar no pelotão, porque tinha gente pra pegar, o modo ataque não tinha pego, ele ganhou um monte de posição por conta disso. E eventualmente isso acontece. Um monte de gente atrás dele para e resolve pegar o modo ataque. E todo mundo ali com o modo ataque ativado. Era engraçado, você via o Drogovic ali e atrás uns 30 carros de modo ataque só esperando pra engolir ele com a potência extra. Ele ganhou as posições pela potência extra, mas eventualmente ia perder. Isso até um safety car rolar por conta do outro brasileiro do grid, o Lucas de Grassi, que fez uma pataquada num nível extraordinário. Meu Deus do céu, o que o Lucas de Grassi fez, pô, com todo respeito aí, campeão da categoria, sabe, campeão mundial de Fórmula E, ali todo respeito, uma lenda da Fórmula E, beleza, mas Lucas de Grassi do céu, que merda que você fez, cara. Mano, eu não lembro contra quem que foi, eu acho que foi contra o Eduardo Mortara, não lembro, não, o Mortara foi outro acidente, eu acho... Foi com o Mortara? Eu não lembro agora contra quem exatamente. O Mortara se envolveu no acidente também, mas eu acho que foi com outra pessoa. Pode ter sido com o Norman Nato também, eu não lembro agora. Eu acho que foi um dos dois ali e fugiu. Mas basicamente estavam dividindo curva ali, daí o de Graça joga o carro com... Tipo assim, ele tá tentando... O Norman Nato ou o Mortara tá tentando passar aqui, né? Tem muro, daí tá tentando passar aqui o Mortara ou o Nato, que eu não vou lembrar quem que é. O Mato, o... Norman Nato? Nortara, eu vou falar Nortara. Então o Nortara estava passando aqui, deu de graça, foi passar, só que ele foi jogando cada vez mais o Nortara pro muro, cada vez mais, até que uma hora não deu, tocou os dois, e daí os dois abandonaram a corrida eventualmente, né, destruiu ali a parte da dianteira do carro do Nortara, e o de graça também eventualmente abandonou, mas foi uma cagada sensacional do de graça, pô. Eu não sei se ele tá pensando que se ele fosse jogando ele pro muro ele ia desistir da ultrapassagem, mas, tipo, ele tava ali. Sabe, o de Graça desconsiderou o fato de que tinha um carro entre ele e o muro e jogou o carro pra cima e causou o safety car que beneficiou o nosso mano Drogovic, que não vinha fazendo a melhor das corridas. Como eu falei, tava lá no fundo, ganhou as posições por conta do modo ataque, mas eventualmente ia ser engolido pelo pelotão que tava pegando o modo ataque deles. Só que esse safety car, o que acontece na Fórmula E? Quando você pega um safety car, quando acontece um safety car, você não recupera o seu modo ataque, você perde aquele tempo de modo ataque que você usou. Ou seja, todo o pessoal que pegou o modo ataque teve o modo ataque jogado no lixo porque foi consumido durante o safety car.
Então ninguém conseguiu ultrapassar o Drogovic e ele se manteve ali na posição. Daí quando tem a relargada, ele eventualmente passa no modo ataque, pega o segundo modo ataque dele da corrida, cai acho que pra nono lugar, e ele rema lá com tudo. E ele tava ganhando muita posição. Ele ia terminar no pódio. Ele termina em quinto lugar, mas ele ia terminar no pódio. Ele tava com muito tempo de modo ataque, faltavam algumas voltas, e ele tava ganhando. Toda volta ele passava alguém, toda volta passava alguém, toda volta passava alguém. Só que daí, o nosso mano Pepe Martí, também estreante na categoria, né, como piloto titular principalmente, acaba fazendo uma cagada absurda. Porque eu acho que o Mitch Evans, ele acaba rodando e batendo no muro, e isso causa uma bandeira amarela na pista. Bandeira amarela em pista completa. O que, assim que tirassem o carro dele, ia voltar. E acho que dava tempo de tirarem o carro dele, liberarem a pista pra corrida, e o Drogovic ainda usar um pouco do modo ataque. Só que o nosso mano Pepe Martí não viu a bendita da bandeira amarela, ou pelo menos ele acusou, né, o Jean-Eric Vergne de ter freado antes da hora. Eu acho que era o Jean-Eric Vergne. Minha memória tá muito boa, vocês podem ver, né? Eu acho que ele acusou o Jean-Eric Vergne de ter freado muito antes da hora. Eu acho que foi o Jean-Eric Vergne. E daí, por conta disso, ele vai com tudo e dá com tudo na traseira do Vergne. O carro dele sai voando, ele capota, um acidente muito feio. Felizmente, o Pepe Martí tá tudo bem com ele, não deu nada de errado. Mas por conta desse acidente, tem uma bandeira vermelha. Aí acabou qualquer chance do Drugo usar, né? Poder continuar usando o modo ataque dele pra tentar ganhar mais posições nessa corrida. Eventualmente, aí tem a relargada, o Drugo volta pra pista e termina a corrida, cruza em quinto. Quando tem bandeira vermelha, na verdade o Drugo tava em quarto, mas daí por conta do procedimento de bandeira vermelha, né, que volta um pouquinho antes do acionamento, ele volta pra quinta colocação, e daí por conta disso, ali na pista, ele cruza a linha de chegada, tem só mais uma volta depois que a corrida volta, tem relargada, só que só uma volta, e o Drugo cruza a linha em quinto lugar. Ainda assim, não é algo pra gente ficar otimista, porque enquanto eu gravo esse vídeo, tá tendo uma investigação do Drogovic. Eu vi duas fontes diferentes falarem duas coisas diferentes. Uma foi por não respeitar as bandeiras amarelas, ele teria acelerado durante o período de bandeira amarela. Tava em full course yellow, né, bandeira amarela, e ele ganhou uma posição, o que justificaria nessa questão dele estar em quarto lugar quando teve a red flag, sendo que ele estava em quinto quando teve o acidente. Então ele supostamente poderia ter ultrapassado alguém durante a bandeira amarela, e essa é uma punição pesada. E a outra fonte que eu vi é de que ele teria acelerado, desrespeitado o limite de velocidade durante o safety car. Então eu não sei qual que tá certo, eu tendo a acreditar na primeira, porque realmente, quando dá tudo, quando acontecem os problemas, ele tá em quinto. Daí da bandeira vermelha ele tava em quarto, na relargada ele volta pra quinto, sabe? Então eu tendo a achar que ele realmente fez alguma cagada durante a bandeira amarela, o que jogaria fora toda essa ótima corrida, que ele contou com sorte, não vinha fazendo uma grande corrida, especialmente um grande final de semana, o Drugo na sua estreia, não era algo pra se orgulhar, ainda mais com o seu companheiro de equipe vencendo a corrida, né, o Jake Dennis cruza a linha de chegada aqui, exatamente, o Jake Dennis cruza a linha de chegada em primeiro lugar, o Drugo cruza em quinto, o que poderia ser um bom resultado depois de começar mal na corrida, contou um pouco com a sorte e termina ali na quinta posição, seria perfeito, mas esta investigação pode jogar um balde de água fria neste bom resultado do Drugo. E, assim, de novo, os comissários que vão julgar, mas vendo toda a situação, eu tendo a acreditar que vai cair sim uma punição no colo do Drugo e ele vai perder essa quinta colocação da estreia dele. O que seria realmente um péssimo final de semana de estreia pro Drugo, estreando em casa, no EPRI de São Paulo, se classificando mal por conta de um erro dele mesmo, e daí na corrida contando com a sorte para conseguir ganhar várias posições, podendo terminar muito bem, começar ali com chave de ouro o final de semana, começar com chave de ouro a temporada, e pode ser punido por isso. Vamos ver. Pode ser que quando eu termine de gravar já tenha saído uma punição, sabe? Bom, quem não tem nada a reclamar, o Jake Dennis, que começa muito bem o campeonato, já abre 28 pontos ali para começar essa temporada. E agora a próxima corrida é só em janeiro, dia 11 de janeiro, o EPRI da Cidade do México. Torcemos para que o Drugo não sofra essa punição, porque não foi o melhor final de semana dele. Definitivamente não foi o melhor final de semana dele. Mas torcemos ali para que pelo menos ele não sofra essa punição e possa começar com um bom resultado, porque psicologicamente isso faz diferença, sabe? Ele chega com um pouco menos de peso lá no México. Senão ele chega lá no México com aquela pressão, tipo, fui mal na estreia, preciso ir bem agora, isso pode afetar a performance, querendo ou não. Então torcemos para que seja um bom resultado e que realmente, quando chegar ali no México, ele possa conhecer essa pressão, porque eu acho que ainda mais com a punição adiciona uma pressão extra para ele performar bem na primeira, tentar conseguir seus primeiros pontos, no caso, sabe? Mas é basicamente isso aí que tem pra falar sobre a estreia do nosso Drugo na Fórmula E. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre todas as corridas do Drugo na Fórmula E, porque não são todos os sábados que eu paro pra assistir Fórmula E. Se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer isso, assim, mas não é minha prioridade, sabe? A minha prioridade no automobilismo é a Fórmula 1, a qual eu dedico meus finais de semana. E
quando eu tiver oportunidade, todas as corridas que eu puder assistir da Fórmula E eu vou estar comentando e acompanhando, né? Ajudar a falar, trazer o nome do Drogovic, não deixar ele cair no esquecimento. Tentar trazer sempre o nome do Drugo, porque ele tá numa categoria boa e que ele pode sonhar em ser campeão um dia. Vamos torcer para que haja a evolução dele a longo prazo também. Então, é basicamente isso.